Hoje, o mundo entrou em choque vendo Estados Unidos e China aumentando suas apostas numa velocidade cada vez mais preocupante. De um lado, a gente tem o Donald Trump aumentando a aposta, acreditando que quanto mais ele puxar a corda, maior a chance dele sair vitorioso. E do outro, a gente tem a China sinalizando que não vai recuar, deixando claro que vai lutar até o fim. O grande problema dessa história é porque a China possui uma espécie de bomba atômica financeira, que uma simples ação, um único botão apertado, pode colocar fim ao mundo da forma que a gente conhece hoje. E aí a grande pergunta é, na escalada dessas tensões, qual dos dois vai ser o primeiro a puxar o gatilho? O que está acontecendo é o seguinte, desde que o Donald Trump estava na corrida eleitoral, ele já tinha sinalizado que iria utilizar essas taxações para tirar a exploração que ele acreditava que os outros países estavam tendo em relação aos Estados Unidos, dentro daquele projeto do Make America Great Again, né, o MAGA. E aí aconteceu que agora, no dia 2/4, né, 2 de abril, teve o Dia da Libertação, quando Donald Trump anunciou uma série de tarifas que ele iria impor contra vários países do mundo, e essas tarifas basicamente fazem com que os produtos de fora cheguem mais caros para o cidadão americano, que pode ser um problema, uma vez que o produto mais caro para o cidadão americano aumenta uma inflação e diminui o poder de compra do americano, que foi justamente um dos principais motivos que derrubaram o Joe Biden agora, dando a vitória para o próprio Trump, né? Mas a China, que estava no topo dessa lista, estava sendo tarifada em 34%, e os chineses prometeram uma retaliação. Logo em seguida desse anúncio do Dia da Libertação, teve uma derretida dos mercados, justamente porque os empresários, uma vez que não tem previsibilidade econômica, eles evitam fazer grandes custos, novos investimentos, porque esse tarifaço nada mais é do que o preço dos produtos ficando mais caro para o americano. E o empreendedor, o empresário americano, está toda hora importando produtos que vêm lá da China. Com esse anúncio, os mercados começaram a derreter, se estima que foi perdido 5 trilhões de dólares em valor de mercado das empresas listadas na bolsa, e aí teve a promessa de retaliação de volta da China, né, que falou, beleza, então a gente vai colocar 34% também. Donald Trump falou, olha, se colocar os 34%, eu vou subir para 50%. Com esse anúncio, o caos começou a acontecer. As bolsas de valores começaram a derreter, Nasdaq, S&P 500, foi estimado que papo de 5 trilhões de dólares praticamente evaporaram do mercado nesse período, né? Justamente por conta desse clima de insegurança. E os chineses retalharam, colocando os mesmos 34% de volta. Aí ontem o Donald Trump anunciou que os chineses teriam até as 13 horas de hoje, dia 8 de abril, para voltar atrás. E eles não voltaram, pelo contrário, na verdade, os chineses até colocaram um porta-voz chinês para falar o seguinte, ó, dizendo que a China vai lutar até o fim em uma guerra tarifária contra os Estados Unidos, né? Pressão, ameaças e chantagens não são a maneira correta de lidar com a China. Ou seja, não vão recuar. Nesse meio tempo, vazou na internet uma publicação de uma rede social chinesa dizendo que o Partido Comunista Chinês está estudando proibir filmes americanos de entrarem nos Estados Unidos a partir de agora, justamente saindo da seara de uma guerra econômica para uma guerra cultural. Até que chegamos às 13 horas de hoje, Donald Trump falou que esperou a ligação, mas os chineses não ligaram. E aí o que o Donald Trump fez? Taxou em mais 50%, totalizando um total de 104% de tarifa, cara. Uma taxa completamente impraticável, uma vez que já vai estar valendo a partir de amanhã, quarta-feira, dia 9, e vai fazer com que os americanos percebam imediatamente uma perda de poder de compra, porque os produtos vindo do país que eles mais compram, que é a China, vai praticamente dobrar de preço do dia para a noite. É extremamente preocupante, se a gente considera que os chineses estão sinalizando que não vão recuar, eu te pergunto, qual é o próximo passo desses caras? Porque se os dois lados continuam escalando suas ameaças, o Trump agora anunciou 104%. Amanhã a China fala que vai bater esse 104%. Aí o Donald Trump sobe para 200%. Aí ela sobe para 200% também. Ou seja, parou o comércio entre esses dois países. E se o Donald Trump decidir ir além, a China tem Taiwan em sua mão. Caso você não esteja acompanhando, existe um exercício militar acontecendo em torno de Taiwan, que é uma ilha que pertence à China originalmente, que quando o Partido Comunista Chinês tomou o poder lá, ele estava ao lado de um outro país na época, que era o Partido Republicano, também chamado de Kuomintang. Eles dois se uniram, comunistas e republicanos, para expulsar a ameaça japonesa de lá. Só que nesse período, os comunistas conseguiram ganhar vários dos camponeses ao redor do território chinês. Então o Kuomintang, com medo realmente de ser executado, acabou fugindo para uma das ilhas pertencentes à China, que é exatamente Taiwan. Só que a China nunca reconheceu, o Partido Comunista nunca reconheceu o território de Taiwan como se fosse um território autônomo, soberano. Semicondutor é um componente eletrônico aí que tem em todos os eletrônicos que a gente pode imaginar praticamente. A câmera que eu tô gravando esse vídeo, o celular que você tá na sua mão, a sua televisão aí da sua casa, o mundo inteiro depende disso. E hoje a nossa sociedade sendo tão refém de eletrônicos, a gente é totalmente refém também de semicondutores. O avanço tecnológico hoje depende desses semicondutores. E 80% desses bichos estão sendo produzidos em Taiwan. Onde eu tô querendo chegar com
isso? Que se precisar escalar um nível além nessa guerra comercial, a China pode simplesmente invadir Taiwan e impedir que os semicondutores sejam distribuídos para outras partes do mundo, encarecendo e muito, explodindo e muito o preço de eletrônicos que a gente tem, inclusive aqui no Brasil. Aí talvez você pergunte, por que o Donald Trump está fazendo esse tipo de coisa, né? A principal motivação dele é tentar trazer de volta a indústria americana para o território dos Estados Unidos, que vai ser muito importante caso uma guerra exploda contra a China. Tudo que você menos quer é que as indústrias que vão te fornecer suprimentos, armamentos e infraestrutura para enfrentar uma guerra estejam no país do seu inimigo. Então ele precisa trazer todo mundo para lá. Só que ali nos anos 80, dos anos 80 em diante, várias empresas saíram dos Estados Unidos e foram para países com mão de obra mais barata. Então agora, tarifando esses outros países, a ideia do Donald Trump é conseguir fazer com que, para o consumidor americano, compense mais comprar produtos que estejam sendo produzidos nos Estados Unidos e dessa forma fortalecer a indústria americana e criar um incentivo para que essas indústrias que são americanas e estão sediadas em outros países voltem para os Estados Unidos. O problema é que no meio desse caos econômico, vários apoiadores do Donald Trump, inclusive bilionários, já estão criticando publicamente a atitude do atual presidente. Um dos exemplos mais fortes é o do Bill Ackman, que é um dos grandes gestores de fundos de investimento de Wall Street, falando assim, ó, não foi por isso que votamos. Aí a gente tem também o Larry Fink, que é o gestor da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, né, trilionária, falando, os Estados Unidos provavelmente estão em recessão agora. Isso não é qualquer pessoa falando, é o CEO da maior gestora de ativos do mundo. E a gente tem o próprio Elon Musk, que está próximo do Trump, compartilhando um vídeo onde o Milton Friedman está defendendo o livre mercado, que é exatamente uma atitude oposta ao que está sendo feito hoje pelo Donald Trump, que são atitudes menos livre mercado e muito mais protecionistas. A própria China deu uma cutucada no Donald Trump, compartilhando um vídeo do Ronald Reagan, que era um ator, comediante, que já foi presidente dos Estados Unidos, e ele estava criticando essas atitudes de fazer tarifas internacionais, dizendo justamente que num primeiro momento isso pode ser até interessante, porque vai dar ali uma vantagem para as indústrias nacionais, só que com o passar do tempo vai tornar essas indústrias dependentes da proteção do Estado e muito menos capazes de competir no cenário internacional. E aí no meio dessa confusão, o mundo inteiro está se perguntando qual vai ser a reação da China contra esse 104% de tarifa do Donald Trump. Você acha que eles vão responder à altura? Você acha que eles vão responder ainda mais forte? E principalmente, você acha que o que o Donald Trump está fazendo vai dar certo no final ou vai tirar de vez o protagonismo dos Estados Unidos? Esse foi um vídeo rápido de atualização. Se você também gosta desse tipo de formato, não esquece de me deixar saber aqui nos comentários. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo para receber mais conteúdos como esse que te ajuda a se manter sempre bem informado do que está acontecendo pelo mundo. Tamo junto e até a próxima.